Olá, meus irmãos, que Deus possa abençoar a vida de cada um. É um prazer estar aqui compartilhando mais uma vez o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, clamando a Deus por mais esse estudo. E eu queria orar com os irmãos e pedir para que Deus fale conosco nesta noite, tá bom? Vamos orar? Deus Santo, nós agradecemos ao Senhor pelo dia maravilhoso que temos. Obrigado, Senhor Deus, pelo cuidado, pelas bênçãos derramadas. Obrigado porque o Senhor nos ama. E o Senhor, ó Pai, é um Deus maravilhoso que tem feito grandes coisas em nosso favor, ó Pai. Queremos te adorar e te bendizer, ó Pai, e que esse estudo, Senhor Deus, sirva para a tua glória e para o teu louvor, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Bom, como muitos devem saber, esse mês de agosto é o mês de missões dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. É o mês em que lembramos a vinda do reverendo Ashbourne Green Simonton, que aportou aqui no Rio de Janeiro e começou a Igreja Presbiteriana do Brasil ali. Fez um trabalho muito bom, muito importante, e o Evangelho chegou até nós através desse irmão que se dispôs lá nos Estados Unidos de vir aqui, ficar longe da família e apresentar o Evangelho para nós, né? Chegando até nós. Queremos então fazer esse mês de agosto, a gente possa falar um pouco sobre missões, sobre o quanto que é importante levar o Evangelho a povos não alcançados neste mundo, ok? Nós vamos seguir um livro chamado Descoberta, que são 6 lições, nós vamos trabalhar 5 lições desse livro e algumas coisas mais também que eu vou acrescentar. E a primeira lição dele é sobre a mensagem, o coração de Deus. Olha só, Stephen Hawthorne, que é um autor, ele escreve assim: você pode fazer qualquer outra coisa ao invés de trabalhar com Deus em seu propósito, mas sempre será algo inferior, e além do mais, você não poderá inventar algo melhor. Você pode trabalhar em outras áreas da sua vida, não tem problema nenhum, mas tudo que você fizer vai ser algo inferior, algo menor do que do que Deus tem para você. E como eu gosto sempre de falar, a nossa leitura bíblica vai permear também o que nós acreditamos sobre missões, tá? Ele separa aqui no livro algumas ideias que nós temos da nossa leitura bíblica. Por exemplo, nós lemos a Bíblia apenas como um simples livro de regras, onde diz o que você deve ou não fazer. A gente cresceu dentro da igreja falando que o livro é o nosso manual de vida, e eu concordo plenamente com isso, só que você reduzir isso a um simples manual, você perde a essência do que realmente a Bíblia é. A Bíblia é muito mais do que um simples manual, do que fazer ou não fazer. Por exemplo, o Alcorão, que é o livro da religião islâmica, eles são muito regrados, assim, eles têm muito o que fazer e o não fazer. Mas, entretanto, a Bíblia não. A Bíblia não é um simples livro dizendo o que você deve ou não fazer e cumpra isso. Ela é maior do que isso, tá? A Bíblia também não é um livro, e nós lemos assim normalmente, um livro de um amuleto espiritual. Eu deixo a Bíblia aberta como uma passagem predileta para abençoar o meu ambiente, o meu dia e assim por diante. A Bíblia não é um livro como se fosse um amuleto espiritual, não é um espanta-espírito, não é um livro
de que você vai que vai nortear o seu dia apenas por estar aberto. Pelo contrário, a Bíblia faz a diferença porque ela é viva, ela precisa ser lida e ter assim a transformação nas nossas vidas. A Bíblia também não é uma bola de cristal, tá? Ela diz assim, ela não é somente uma bola de cristal, daquela que a gente pensa que ela me ajuda a conhecer o plano de Deus para ter o meu futuro, para ter um futuro melhor. Ela é uma bola de cristal em que você chega nela para saber ter como viver de uma maneira melhor no trabalho, melhor para escolher o seu namorado, ou namorada, esposo ou esposa, uma melhor carreira e assim por diante. A Bíblia não é essa bola de cristal, tá? Ela também não é uma xícara de café espiritual que te ajuda a despertar quando você não está muito legal no seu dia. Ela não trabalha sobre isso. Sabe, um dia que você está triste, que você está deprimido, você fala, vou ler a Bíblia para melhorar. Não é simplesmente isso, tá? Ela não é um livro de autoajuda, onde você também com isso busca a sua leitura para você se sentir melhor em algumas situações. Não é um livro de autoajuda. E por último, a Bíblia não é o mapa de tesouro. Ela mostra as promessas de Deus para abençoar a minha vida com saúde e com riqueza. Ela não é isso. Ela não é um mapa do tesouro. A Bíblia não é um livro de regras, não é um amuleto espiritual, não é uma bola de cristal, não é uma xícara de café espiritual, não é um livro de autoajuda e não é um mapa do tesouro, mapa de tesouro que você vai buscar algo para ser abençoado. Ela é muito mais do que isso. Se você ler com cuidado a palavra do Senhor, você vai ver algumas ideias que Deus tem lá que vão permear toda a Bíblia. E a ideia principal é que Deus ali está mostrando a história da sua glória. Deus está mostrando a história da sua glória. São mais de 1.600 versículos que mostram a paixão de Deus pela sua glória. E a paixão dele pela sua glória faz com que o desejo dele principal é que as nações o glorifiquem. E na Bíblia, e aqui tem algumas diretrizes, as nações, na Bíblia, as palavras nações, refere-se a grupos étnicos. As palavras povos, gentios também são empregadas para expressar essa mesma ideia, grupos étnicos, grupos diferentes. Então Deus, ele é apaixonado pela sua glória, ele deseja fazer o seu nome grande e ele deseja fazer o nome dele grande por todas as nações, todos os povos. E para isso, ele estende a tua graça e a tua bênção para as nações. Bênção nas Escrituras e ser abençoado não envolve apenas um privilégio de fazer parte da família de Deus, mas também o compromisso e a responsabilidade de convidar outros a se juntarem a essa família. Então, quando nós dizemos que nós somos abençoados, quando nós dizemos que nós somos eleitos, é responsabilidade minha e sua de convidar outros a participar dessa família de Deus. Para isso, nós precisamos ser cristãos missionais. Cristãos missionais é aqueles cristãos que estão envolvidos na sua localidade para levar o evangelho às pessoas próximas. Mas não somente isso, nós precisamos ser cristãos missionários, que não ficam somente se envolvendo por questões próximas, mas também que alcance as outras nações. Precisamos ser cristãos mundiais, pessoas que não importa onde quer que não importa onde esteja ou o que faça,
busca compreender o desejo de Deus para o mundo, procurando conduzir estrategicamente a sua vida pessoal e comprometendo-se pessoalmente a ser instrumento de um plano maior, cujo objetivo final é a glorificação do nome do Senhor entre as nações. O objetivo principal é a glorificação do nome do Senhor entre as nações. Esse é o foco, esse é o foco de Deus, fazer o nome dele grande por entre as nações. Isso é o que Deus deseja. E isso é o que a Bíblia conta. Ela não é um livro de regras, porque ela conta para nós não somente o que devo ou não fazer, mas ela conta para nós também a história que Deus quer contar entre as nações, que é a história da sua glória. Ele não é um amuleto espiritual, né? Ele não é uma bola de cristal, ela não é uma xícara, porque essas ideias de leituras bíblicas são ideias humanistas, ideias que você vai parar e vai falar assim, o que eu ganho com isso? E quando você pensa nisso, você não expande a vontade de Deus para todas as nações. Quando você entende que a Bíblia tem que ser feita uma leitura que é da história da glória do Senhor, a história do que Deus está fazendo, o foco não é mais o que eu ganho, mas o foco principal é a glória do Senhor. E quando nós pensamos isso, então, nós entendemos que na leitura bíblica não é somente textos de ordenanças para ir fazer missões que permeiam a nossa vida. De Gênesis a Apocalipse, o foco de Deus são as nações, o foco de Deus são os povos, o foco de Deus é fazer com que esses povos se acheguem a Ele, levando toda a glória. E para isso, Deus, ele revela a sua glória para as nações. Para quê? Para receber glória das nações. Esse é o foco principal de Gênesis a Apocalipse. É a glória do Senhor, a glória de Deus. E as ordenanças de ir às nações não são somente em textos conhecidos como Mateus 28, o final dos outros evangelhos. Não é somente isso. Mas o foco principal é toda a Bíblia. Para isso, irmãos, eu queria fazer um breve estudo de um texto para os irmãos, de um tema que vamos trabalhar um pouco como o Éden, sendo o primeiro templo do Senhor, tá? Nós vamos ler depois um texto de João, capítulo 2, mas o foco aqui nós vamos trabalhar o quanto que Deus tem o desejo de fazer o nome dele grande entre as nações e usando o templo. O foco dele é o templo, porque o templo simboliza a presença de Deus, ok? Vamos lá. Em Gênesis capítulo 3, verso 8, diz assim: E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim, pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor atrás da árvore do jardim. Essa palavrinha passeava mostra que Deus, ele constantemente ia andar com o jardim. Se você ler em outros textos, nós vamos ler que no final do dia, como era de costume, Deus andava com Adão com o jardim. Por quê? Uma das características principais do templo, o templo só é o templo porque Deus está presente no lugar. Lá em Levítico, capítulo 26, versos 11 e 12, diz assim: E porei o meu tabernáculo em meio de vós, e a minha alma não se enfadará, e andarei no meio de vós,
e vos serei por Deus, e vós sereis por meu povo. A mesma palavrinha de passeava aqui é quando Deus fala que andará no meio de vós. É a promessa do Senhor aqui do tabernáculo. O tabernáculo só é o tabernáculo por quê? Porque Deus está presente. Deus está presente com o seu povo. Okay? Tem uma música que diz que o céu só é o céu porque Deus está presente. O templo em si, o tabernáculo em si, ele não traz ele não traz nenhum valor em si próprio, ele só é valorizado porque Deus está presente, Deus está andando, Deus está com o seu povo, ok? E tem outras características, por exemplo, na arca, onde continha, né, a arca continha a lei de Deus e dava sabedoria. Para você comparar algumas ideias sobre o Éden ser o primeiro templo, a arca simbolizava a presença de Deus. E uma das coisas que tinham na arca era a lei de Deus. E essa lei de Deus dava sabedoria. A árvore do conhecimento do bem e do mal também dava sabedoria, dava conhecimento. A arca não poderia ser tocada, pois quem tocasse ia morrer. A árvore no Éden, a árvore não poderia ser comida, porque também morreria. A entrada do Éden ficava ao lado oriental, e a entrada do templo, como diz em Ezequiel 40, verso 6, também ficava no lado oriental. A presença de Deus no Éden é associada à vida e a propósito. Olha só que interessante. A presença de Deus no Éden era associada à vida e a propósito. A imagem mostrada em Gênesis 2, de 9 a 14, é um reflexo de uma vida abundante diante da presença de Deus. Por quê? Nós vemos lá um retrato de campos maravilhosos que dão frutos de todos os tipos de árvore. E isso é interessante porque que Deus fala para Adão e para Eva não comerem daquele fruto, né, do fruto do conhecimento do bem e do mal, não é que não tinha outros, tinham milhares de espécies, infinitas espécies ali de alimento. Gênesis 2, de 9 a 14, fala sobre isso, que corria um rio ali e trazia frutos, né, brotavam ali no jardim. Por quê? Porque esse rio saía da presença do templo da árvore da vida, né? A presença de Deus é uma presença que há abundância, que há propósito. E Adão é colocado ali no Éden como uma função sacerdotal. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 15, diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Lá em Números, capítulo 18, versos 5 e 6, quando Deus está falando também sobre o papel do sacerdote, diz assim: Vós, pois, fareis o serviço do santuário e do altar. E isso, a ideia é a mesma palavrinha usada aqui para guardar em Gênesis 15, tá? 2,15. Para que não haja outra vez ira contra filhos de Israel. Eis que tomei vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. São dados aos outros para servir na tenda da congregação. Cultivar e servir tem a mesma raiz, a mesma ideia. Cultivar, culto, cultura, cultivo, traz a mesma ideia, serviço, tá? Servir. Então Adão ali e Eva foram criados à imagem de Deus Trino para indicar a presença de Deus sobre a terra e o seu reinado. E Deus abençoou a vida deles em Gênesis capítulo 1, verso 28, dizendo para eles: sede fecundos e multiplicai, enchei a terra. Encher a terra com essas imagens de Deus, imagens que refletem a glória de Deus.
pois o mundo ainda não está cheio dessas imagens. O templo ainda está ali no Éden. E a ideia de Deus é expandir a imagem dele, a imagem da sua glória sobre todo o mundo. O plano de Deus é esse. O plano de Deus, porque quando Adão e Eva tivessem filhos, eles estariam, então, multiplicando essa imagem que reflete a glória de Deus por sobre todo o mundo. E encheria a terra. E a terra, então, seria o grande templo de Deus, tá? Esse é o foco de Deus. Se cumprir, por exemplo, o que diz lá em Abacuque 2,4: pois a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. O foco de Deus sempre foi esse: encher a terra com o conhecimento da glória dele, como as águas cobrem o mar. Como é que isso ia ser feito? Através dos filhos de Adão e de Eva. Através deles, que seriam imagens e semelhanças também de Deus. Entretanto, veio o pecado, veio a queda. Adão e Eva não dominaram sobre os animais, deixaram que os animais o dominassem. Isso causado pela serpente. E interessante, em Gênesis capítulo 5, quando fala sobre a genealogia de Adão, diz que os filhos de Adão não teriam mais a imagem e semelhança de Deus, mas sim a imagem e semelhança do próprio Adão. O próprio Adão. Gênesis capítulo 5, na genealogia. Então, o plano de Deus, que era encher a terra com a sua glória, não mais acontece por causa do pecado. Mas o desejo de Deus não muda. E durante toda a história, Deus está reunindo povos nele, no templo, e isso instaura o templo, o tabernáculo, depois o templo. Deus quer trazer os povos para conhecer, ser enchido da sua glória e espalhar essa glória por todas as nações. Mas, infelizmente, o templo, o tabernáculo e o templo falharam. E isso nós vamos ver, por exemplo, no nosso texto, lá em João capítulo 2, verso 13 em diante. Diz assim: estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais a casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Jesus lhe respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu, em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que dissera isto, e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. O texto aqui nos mostra, então, essa purificação do templo. Jesus chega lá e tem cambistas assentados, estão vendendo seus produtos. Mas o problema não é em si a venda dos produtos. Por quê? Existiam judeus espalhados por todas as nações, por toda a terra. Então, você vir distante para cultuar a Deus e trazer o seu animal seria complicado demais. Então, o que eles faziam? Juntavam dinheiro, chegava lá no templo, comprava o animal para o sacrifício, para fazer o trabalho, para a adoração a Deus, para o serviço ao Senhor. O problema aqui principal é aonde está sendo feito essas vendas desses animais. Este é o problema principal. Aonde está sendo feita a venda
dos animais. O templo é muito grande e existiam partes do templo. E aqui o que está acontecendo é, essa venda era feita no pátio dos gentios. Ou seja, o judeu que quisesse cultuar a Deus, ele poderia comprar o seu animal e no seu pátio reservado para cultuar a Deus. Mas os gentios daquela época, que estavam com fome de Deus, eles queriam cultuar a Deus e não podiam. Por quê? Porque a parte separada para eles estava sendo feita negócio. Então Jesus expulsa esse pessoal. Jesus retira esse pessoal. E Jesus mostra que o templo falhou, porque o templo ele não é somente para um povo específico, o povo judeu. O plano de Deus, lembra o que é? Fazer com que a sua glória seja espalhada sobre todas as nações da terra. O templo do Senhor era o templo para todas as nações, para todos os povos, para todos que chegariam ali. Mas o que estava acontecendo aqui? Os gentios chegavam com fome e não encontravam comida. Não encontravam comida. Não encontravam o alimento que era necessário. E Jesus diz que seria destruído esse templo e um novo templo seria colocado, um templo perfeito, um templo onde realmente as nações poderiam se achegar nele. E esse templo é Jesus. Ele mesmo disse que reconstruiria esse templo em 3 dias, na sua morte e na sua ressurreição. Em Cristo Jesus, o templo real. Lembra qual que é a principal característica do templo? É que ele mostra a presença de Deus. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Jesus é o Emanuel. Então todas as nações do mundo, todos os povos, todas as etnias se achegam nele para adoração, glorificação. É através do nome de Cristo que o nome de Deus se torna grande entre todos os povos. E então Jesus glorifica a Deus fazendo discípulos, obedecendo a palavra de Deus. E a marca desses discípulos era a obediência. Jesus, então, começa a expandir a glória de Deus por sobre a terra, fazendo discípulos. E nós, irmãos, glorificamos a Deus multiplicando as suas imagens, que são coroadas com a sua glória. Multiplicamos a Deus fazendo discípulos. Antes, nós glorificamos a Deus, nós deveríamos glorificar a Deus multiplicando a sua imagem através dos filhos. Hoje em dia, não somente através dos filhos, mas hoje em dia fazendo discípulos. Fazemos discípulos para a glória de Deus. Fazemos discípulos para glorificar a Deus. E esses discípulos não são mais de um povo específico, mas sim de todas as nações dessa terra. Todas as nações dessa terra. Em Cristo Jesus se achega a Deus. E isso, irmãos, é muito importante, porque a Bíblia, ela é de Gênesis a Apocalipse, essa história. Não é somente um livro de regras do que você deve ou não fazer, não é seu amuleto espiritual, não é sua bola de cristal, não é sua xícara de café espiritual, não é seu livro de autoajuda, não é seu mapa do tesouro. Ela é a história da glória de Deus. Deus juntando as nações para glorificá-lo. Essa é a história do Senhor. E nesses meios de missões, eu gostaria de orar com vocês durante toda essa quarta-feira por um povo não alcançado. Eu queria orar primeiramente pelo povo da Coreia do Norte, os coreanos.
Uma população de 25.416.000 pessoas, há apenas 1,6% de cristão, 1,56% de evangélico. É um povo não alcançado. O governo, um obstáculo contra o governo da Coreia do Norte proíbe quaisquer ideias que não o aprove, e isso inclui a apresentação do Evangelho. Ideias para alcançar. Crentes podem chegar aos refugiados norte-coreanos que arriscaram suas vidas para escapar do pesadelo destrutivo que chamam de lar. Ore pelo povo da Coreia. Existe Bíblia completa, existe o Novo Testamento em áudio. Ore, porque são 25 milhões de pessoas que necessitam do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ore também, peça a Deus para que a palavra de Deus penetre nos corações daqueles que nunca ouviram ou foram alcançados pelos benefícios genuínos do arrependimento pela fé. A salvação em Cristo Jesus. Ore por uma colheita espiritual abundante que resulte na plantação de novas igrejas em todos os lugares deste mundo. Ore com base nas declarações dos versículos que você estudou sobre os povos e nações e o que Deus quer fazer, em especial pensando em João capítulo 2. Peça a Deus obreiros, que envie obreiros para esses grupos não alcançados, em especial o que nós vamos orar agora, os da Coreia. Ore para que a luz do Evangelho alcance as nações neste mundo. Vamos orar. Ó Pai Santo, Senhor deseja, Senhor, que as nações, ó Pai, se acheguem a Ti. O Senhor deseja com que o Evangelho, Senhor, seja anunciado entre as nações. Por isso, em nome de Seu Filho Jesus, nos capacite, Senhor Deus. Não nos deixe olhar para coisas tão pequenas deste mundo, ó Pai, mas nos faça olhar para que é o grande, que é o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu oro pelo Cristo Jesus. Eu peço, Senhor, que o Senhor, ó Pai, leve, Senhor Deus, o Teu Evangelho, Senhor Deus, aos norte-coreanos. Oramos, Senhor Deus, para que o Senhor, ó Pai, derrame Tua graça maravilhosa naquele povo. Que possamos ver pessoas ali, Senhor Deus, testemunhos de pessoas se convertendo em nome de Jesus, ó Pai. Ó Pai Santo, ó Pai, não deixe, Senhor Deus, com que nós nos acomodemos aqui no Brasil, mas faça com que dobremos os nossos joelhos, Senhor Deus, e clamemos, Senhor Deus, para o povo norte-coreano. Ó Pai, que em nome de Jesus, que a luz do Teu Evangelho penetre, Senhor Deus, naquelas casas, Senhor Deus. Ó Pai, que em nome de Jesus, em nome do Seu Filho Jesus, que o Senhor mostre, Senhor Deus, a Tua graça poderosa sobre eles. Ó Pai, em nome de Cristo, oramos pelos povos não alcançados, oramos para que o Senhor levante, Senhor Deus, missionários neste mundo. Ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta a Tua igreja, Senhor Deus, para orar por missões. Levanta a Tua igreja, Senhor Deus, para clamar, Senhor Deus, por esses povos, Senhor Deus. Levante a Tua igreja que tem um desejo plenamente, Senhor Deus, genuíno, Senhor Deus, de ver a Tua glória, Senhor Deus, espalhando-se sobre toda a terra, Senhor Deus. Levanta a Tua igreja, Senhor Deus, para que o Teu reino, Senhor Deus, seja expandido, a Tua glória seja conhecido por sobre todas as nações. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Irmãos, então durante toda quarta-feira nós vamos orar por um povo não alcançado. Hoje foi pelo povo coreano. Quarta-feira que vem oraremos por um outro povo. Que Deus os abençoe, que Deus fortifique, derrame graça sobre sua vida e que o Pai possa abençoar grandemente a sua semana. Em nome do Filho Jesus. Grande abraço.